São da igreja da paz do Senhor, amém? Convido os irmãos a abrir nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 2. Uma palavra bem conhecida da igreja, mas eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele tem algumas lições preciosas para o nosso crescimento espiritual. E eu peço que o Espírito Santo venha falar aos corações dos irmãos nesta manhã. Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 2. Todos encontraram? Amém. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Ela respondeu: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Amém? Pode se assentar, adorando, glorificando, bendizendo e exaltando o nome santo do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Glórias a Deus. Como falei, a mensagem é bem conhecida da igreja, todos nós o ouvimos ao menos uma dezena de vezes, mas essa foi a palavra que o Senhor colocara ao meu coração para transmitir ao coração da igreja. E a primeira lição que o Senhor Ele transmite ao meu coração acerca dessa mensagem é a respeito da casa da viúva, esposa de um discípulo de Eliseu. E na casa desta mulher, na casa desta viúva, estava acontecendo uma crise. Vamos falar um pouquinho a respeito quando a crise atinge a nossa casa, quando a crise entra na nossa casa. Não é de vontade de ninguém que vivamos crise. Nenhum de nós convidamos a crise para entrar. Nenhum de nós desejamos vivenciar uma experiência deste tipo. Mas é certo que todos nós, um momento ou outro, iremos enfrentar situações de crise. A primeira crise que aquela mulher enfrenta é a crise do luto, é a crise da perda, é a crise de ver sendo arrancado de dentro do seu lar o
porta. Então nós vemos aqui uma crise generalizada, instalada naquela casa. Mas nós já falamos que essa não era qualquer casa. Essa era a casa do discípulo do profeta. Era a casa do servo de Deus. Era a casa do crente. E nós sabemos que por sermos fiéis não estamos isentos da crise. Quem sabe neste mesmo momento você não se identificou com algumas dessas crises que eu citei aqui. Quem sabe lá na sua casa você veio clamar ao Senhor, veio buscar a face de Deus, mas quem sabe no seu lar tem uma crise. Quem sabe seu coração está apertado, está sofrendo com algo que você deixou lá para resolver, mas você não tem condições de resolver, porque crise é assim, ela entra, se instala, mas a gente fica com as mãos atadas. Nós por nós mesmos não temos condições de resolver essa crise. Mas o que nós vamos aprender com essa mensagem é o como olhar para a nossa crise. E a forma como nós olhamos para a crise define a nossa atitude diante dela. E a nossa atitude diante da crise é que vai determinar como ela se desenrolará. Aleluia. O olhar daquela mulher para a crise foi olhar a dívida, foi olhar a dificuldade, foi olhar os problemas, mas ela não focou no problema, ela focou nos filhos. Quando ela vê que a crise estava instaurada no seu lar, ela detém os olhos nos seus filhos. Ela não aceitou, ela não creu no seu coração que por meio daquela crise ela pudesse perder os seus filhos. Meu Deus. Porque, como já falamos, os filhos era a garantia do futuro, era a sua posteridade, era o seu legado. Tudo aquilo que ela havia ensinado nos filhos, ela não aceitava perder por causa da crise instaurada. Então ela está vivenciando a crise, mas ela olha para o futuro, e olhando para o futuro ela vai buscar uma outra solução. Deus meu. Quando nós supervalorizamos os problemas que estamos vivenciando, quando a gente se vitimiza no nosso problema, quando a gente aceita a enfermidade, quando a gente começa a conviver com os problemas como se fossem normais da nossa vida, Meu Deus. nós esquecemos de focar no que nos acontecerá. Porque aquilo que estamos vivenciando e supervalorizando no momento será aquilo que se prolongará. Mas ela não queria prolongar a crise, ela queria cessar a crise, ela queria dar um basta naquela crise que estava vivendo. Então ela toma uma decisão de reagir à crise. Glória. E nós podemos reagir a crises de várias maneiras. Muitas pessoas, mediante as dificuldades, adoecem. Muitas pessoas se desesperam. Muitas pessoas murmuram, reclamam, culpam a Deus. Mas ela escolheu procurar ajuda em quem tinha condições de ajudá-la. Aleluia. Ela não foi na vizinha, ela não foi nos órgãos municipais, ela foi procurar ajuda em quem podia ajudá-la. E o Salmo 46 ele vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora das tribulações. Na hora da crise nós temos que saber quem é que pode nos ajudar, aonde nós podemos encontrar socorro. O nosso Deus é refúgio, o nosso Deus é fortaleza, o nosso Deus é socorro presente. O momento em que ela estava vivendo era um momento desesperador, ela precisava de socorro. Quem sabe você precisa de socorro nesta noite, nesta manhã. Então este é o momento propício. Peça socorro, porque você
alimenta. E ela pensa, não, não é nada. É um pouquinho. Um pouquinho tem. A tua serva tem um pouquinho de azeite. Então o servo de Deus vai dar a direção sobre a vida dela. Porque o azeite, ele é a simbologia do Espírito Santo. Então aquela mulher, ela tinha um pouquinho de presença de Deus. Ela tinha um pouquinho de unção. Ela tinha um pouquinho de oração em depósito. Era pouquinho. Ela tinha um pouquinho de fé e toda aquela crise ia passar. Ela tinha um pouquinho de esperança. Ela tinha um pouquinho, mas ela tinha. E aquele pouquinho era o suficiente para Deus poder trabalhar na vida dela. Porque Deus, ele não precisa de muito para realizar um milagre grande. E essa é a maravilha do nosso Deus. Porque se Deus precisasse de muito, o que seria de mim e de você? Quantas vezes a nossa fé não está quase desfalecendo? Quantas vezes a nossa esperança não está por um fio, mas está um pouquinho? E então nós nos enchemos, nós nos recuperamos, nós nos fortalecemos, nós nos enchemos da presença de Deus. E no nosso pouquinho, o Senhor começa a fazer transbordar nas nossas vidas. Cristo bondoso, glorioso. E era só um pouquinho que aquela mulher tinha. Quem sabe hoje você não veio aqui só com um pouquinho, Ó Deus, é Deus. só com um fiozinho, mas este nosso pouquinho é suficiente, porque quem opera não sou eu, não é você, é o nosso Deus. Para nós entendermos que Deus trabalha por meio do pouquinho da nossa vida, nós vamos lembrar que lá na festa de Caná, no casamento de Caná, o vinho já estava acabando, tinha só um pouquinho de vinho, mas aí chega Jesus e multiplica aquele vinho, e a festa que corria perigo de ser um fracasso foi um sucesso, porque por meio do pouquinho do vinho que havia, o Senhor multiplicou a festa. Glória a Deus. Por meio dos 5 pães e 3 peixinhos daquele menino, Jesus, ele dá graças, ele parte o pão, e aquele pouquinho sustenta 5.000 homens. Glória a Deus. Já na segunda multiplicação, havia 7 pães e poucos peixinhos. O Senhor mais uma vez dá graças, e ele alimenta 4.000 homens. Glória a Deus. Através do pouquinho daquela mulher, daquela viúva em Serepta, o pouquinho que ela oferta ao servo de Deus, a farinha da panela se multiplica, e o azeite da botija não cessa durante o dia, não, durante 3 anos e meio. Aleluia. Porque
Nos alimentamos da palavra de Deus. Glorioso. Porque a palavra de Deus é alimento. A presença de Deus é sustento. Quando nós adoramos ao Senhor, Ele sustenta o nosso interior. Ele preenche o nosso interior. Ele entra com a sua graça. E Ele tira toda a tristeza. Ele tira toda a preocupação. Ele repreende todas as enfermidades. Porque Ele alimenta corpo e alma. Porque Ele cuida de mim e de você. Quando aquela
temos.